E agora a gente fala um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul, que enfrenta a maior tragédia climática da história. Segundo a Defesa Civil, mais de 90% das cidades gaúchas foram afetadas pelas tempestades e a recuperação do estado exigirá muitos investimentos e planejamento, principalmente com relação ao uso adequado do solo. Nesse cenário, a recuperação florestal se destaca tanto como uma necessidade quanto como uma oportunidade de gerar emprego e renda para a população. Um estudo realizado pelo Instituto Escolhas mostra que a recomposição da vegetação no Rio Grande do Sul pode render 62 bilhões de reais ao estado. Quem está aqui comigo para falar sobre isso é Sérgio Leitão, que é diretor executivo do Instituto Escolhas. Seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo. Obrigado pelo convite para estar aqui. Obrigada por estar com a gente mais uma vez aqui no estúdio. Eu queria começar, te perguntando um pouquinho, pedindo para você explicar qual que é a importância da restauração da vegetação nativa no plano de reconstrução do Rio Grande do Sul e quais são os bons frutos apontados por esse estudo que vocês fizeram, principalmente quando a gente fala aí do uso do solo e da gente evitar aí novas inundações como essas que a gente viu agora tão graves. Porque a vegetação nativa, as árvores, elas são barreiras naturais, por exemplo, ao alagamento das cidades, né, a retirada do solo pela maneira violenta como a gente viu agora acontecer no Rio Grande do Sul. Teve municípios, por exemplo, onde se planta arroz agudos ali no interior do Rio Grande do Sul, onde toda a camada de solo foi perdida, ou seja, não é só o plantio que foi arrastado, como muitas vezes acontece. A fúria das águas foi de uma força tal que não ficou solo, então só ficou pedra. Então essa barreira natural que as árvores, a vegetação, para permitir, primeiro, que nos momentos normais essa água possa se infiltrar, né, fazendo ali todo o processo de irrigação do lençol freático, né, está se perdendo exatamente porque está faltando vegetação. O que esse estudo mostrou? Que o Rio Grande do Sul tem 1.165.000 hectares que precisam ser recuperados, mais de 500 mil estão nas chamadas áreas de preservação permanente, que é exatamente na beira dos rios, né, onde se sente mais essa necessidade. E outros 600 e poucos mil estão em áreas de reserva legal, ou seja, dentro daquelas faixas reservadas em cada propriedade, onde não se pode fazer o corte raso. O que nós estamos dizendo ao governador Eduardo Leite, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva? É que a recuperação dessa infraestrutura natural, que é isso que as árvores fazem, né? Elas prestam um serviço ecossistema ao meio ambiente, à população, ao proprietário da terra. Essa reconstrução da floresta, da vegetação, precisa ser encarada como parte desse esforço econômico para que o Rio Grande do Sul saia dessa situação trágica que a gente agora está vivenciando. Agora, Sérgio, quais são os modelos que vocês propõem para essa restauração acontecer e qual seria o investimento necessário para recuperar esse montante aí de mais de 1 milhão de hectares de vegetação nativa? A gente está propondo dois grandes modelos. O modelo número 1 é o dos sistemas de produção madeireira, que você vai plantar a vegetação, as árvores que agora ali não existem, e isso vai permitir que, por meio do chamado manejo florestal, essas árvores, essa vegetação possa ser manejada e produzir madeira, que é, inclusive, uma grande atividade econômica do Estado. Sempre foi um polo moveleiro muito intenso no Brasil como um todo. E a gente está mostrando que isso permitirá a produção, por exemplo, de 97 milhões de metros cúbicos de madeira que poderão ser comercializados. O segundo modelo é o do chamado sistema agroflorestal, onde você conssocia o plantio da vegetação, o plantio da árvore com a produção de alimentos. E a gente está mostrando no estudo que isso permitirá a produção de 9 milhões de toneladas de alimento. Isso significa produtos a serem vendidos, isso significa renda para o produtor, que vai permitir ele recuperar a sua área e, ao mesmo tempo, ter um ganho financeiro, um ganho econômico. Exatamente. Agora, uma coisa muito importante é quanto que o produtor, quanto que o Estado, na verdade, vai precisar investir e qual que vai ser o retorno disso? Porque tem um investimento, mas também tem um retorno que compensaria tudo isso, não é, Sérgio? É por isso que a gente está dizendo que no momento em que tanto está se falando da necessidade do Rio Grande do Sul ser apoiado com recursos do governo federal, o pagamento da dívida do Estado ficou suspenso por 3 anos e a suspensão se faz exatamente em troca de que todos os investimentos se façam nesta recuperação econômica, o estudo mostra
é necessário fazer um investimento de 12 bilhões de reais para permitir toda essa recuperação desse 1.165.000 hectares, mas os ganhos são 5 vezes maiores, ou seja, 12 bilhões é o que se precisa investir e a arrecadação seria da ordem de 62 bilhões de reais. É um investimento, não é custo, isso é preciso a gente dizer, porque é uma atividade econômica que vai propiciar, primeiro, o plantio e a produção de 1 bilhão de mudas, que é o que se faz necessário para essa recuperação acontecer. Isso vai exigir a contratação de pessoas e o estudo mostra, por exemplo, que se gerará 335 mil postos de trabalho, no momento em que é dramaticamente necessário gerar emprego, gerar investimentos para ajudar na reconstrução econômica do Estado. Com certeza. Então seria importante tanto para a segurança alimentar, para a gente movimentar o setor florestal, que também é um grande gerador de empregos, além de gerar empregos para a população e ainda ter um retorno muito importante aí dos investimentos feitos. Agora, Sérgio, também tem uma questão importante com relação à redução das emissões de carbono. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também para a gente. Isso é muito fundamental porque isso, primeiro, movimenta aquilo que o Brasil tem falado sempre que é preciso ser movimentado, que é o chamado mercado das emissões dos créditos de carbono. E o estudo mostra que esse plantio de 1.165.000 hectares propiciará uma redução ou uma retirada de 270 milhões de toneladas de gases de efeito estufa da atmosfera. E esses créditos poderão ser comercializados. Então, o que a gente está mostrando é que, do ponto de vista social, essa reconstrução a partir da recuperação de florestas propicia empregos. Do ponto de vista econômico, a gente mostrou que propicia a produção de 97 milhões de toneladas, 97 milhões de metros cúbicos de madeira. E do ponto de vista da produção de alimentos, são 9 milhões de toneladas de alimento. Ou seja, tem ganhos econômicos, tem ganhos sociais e tem ganhos ambientais. Então, o que a gente está dizendo é que a reconstrução econômica do Estado passa pela recuperação das florestas e da sua vegetação nativa. Perfeito, Sérgio. São muitos impactos positivos aí com a gente restaurando essa vegetação do Estado. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço e queria renovar aqui meu apelo ao governador Eduardo Leite, ao presidente Lula. Vamos colocar a recuperação da vegetação nativa como parte dos planos de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, fica aí o recado. Muito obrigada mais uma vez, Sérgio. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos.